Esse céu não dava pra explicar na época. Na época, agora dá. O céu é o domínio dos átomos. É lembrar que tudo é cognição. Nós vamos dominando aquilo que interpretamos como realidade. Fora da nossa visão interna, da nossa coesão coerente, só tem um mar de átomos, probabilidades. Nós nos reunimos em coesão e enxergamos camada sobre camada, que é o mineral, vegetal, animal, humano. Quando dá uma disfunção, alguém sai desse ritmo, é a tal esquizofrenia. Embaralha tudo, dá desespero, dá aquela sensação horrível. Entende? O céu é o domínio dessa interpretação cognitiva, o domínio dos átomos e a forma como interpretamos eles. É o domínio da matéria, da realidade. Esse é o dévico. Então, qualquer lugar no espaço-tempo é um XY nesse mar de probabilidades. Vai ter que ter uma angulação referencial que vai te dar aquela sensação com aquela soma de mineral, vegetal, animal naquela época. Ali tem um XY de observação. Né? XY para quem entende cartografia e posicionamento, vocês entendem o que eu tô falando. Senão também não adianta querer entender isso sem entender o básico. Mas o reino do céu seria isso, esse domínio quântico, cujo conhecimento é proibido no binário da terra de Israel. Não é pra você conhecer, lembrar que tudo é... Vai lembrar do bem e do mal, os dois lados da moeda. Então você vai lembrar do vazio, que tudo é nada. E Deus se orbitou e criou tudo trabalhando com a sua própria velocidade, com o seu próprio passado. Deus se sentiria sozinho. Mas quando alguém lá dentro vive e trabalha para fazê-lo existir, aquelas cores ali estão vivas. 12 tribos trabalhando, sendo um livro vivo para fazer a luz continuar brilhando. Então, Deus sente que ele também é resultado das cores. A luz faz as cores? Sim. Mas as cores juntas também fazem a luz. Então, de repente, ninguém nunca esteve só. Essa é a jornada do Alfa e do Ômega, entender esse processo. Então, Israel proibido o domínio dos átomos. Proibido. É para acreditar na vida, para ter limitação, passo a passo. Essa é a obra. A única coisa que Deus não tinha, a limitação, ele criou na obra. Por isso que lá não pode o conhecimento absoluto. Que nós temos nos bastidores, tanto porque a consciência tem que ir de um lado para o outro e lembrar dos dois lados, né? Então, obviamente, vai ter essas duas metades, da vermelho e azul criando o violeta, onde a luz renasce. Então, você vai estar trabalhando com o paradoxo entre emoção e lógica. Então, é claro que vai ter esses dois lados, mas também porque tem que ter os bastidores, toda a construção de Deus nos arredores dessa obra limitada. Quem que vai estar fadado a ficar fora? Condenado. Quem que vai estar fadado, condenado a ficar dentro? A obra nos permite vazar de dentro para fora e de fora para dentro. Aí você tem os judeus que se tornaram luciferianos ao redor da terra, em nossos parentes, em todos nós e nos que se converteram. E você tem os cristãos e os gentios e os pagãos ao redor do mundo virando protestante e virando judeu. Olha que legal, a respiração. E a Israel vai ser preenchida de novo no centro, daqueles que quiseram e se reencontraram nas tribos, por definição vibracional vai estar lá, pum. E fora, você vai ter gente trabalhando no bastidor, porque às vezes cansou de tanto estar ali, e o eco vai trabalhar para cuidar daquilo que ou cansou, ou se arrepende de ter cansado, desprezou, e agora não vai ter cara de pau de voltar a fingir que é um judeu perfeito. Não, já que eu atrapalhei, agora eu vou ajudar a construir. E aí ficam aqui nas margens, ajudando a manter Israel central viva. Dá pra entender? Mandam nele, mas não manda integralmente nele. Ele tem um espectro, tem um espaço ali que ele exerce. Até o praça de polícia, o cara lá, o último de todos, ele tem o espectro de poder, a discricionalidade dele, ou não? Sempre tem um elemento humano, né? Na Sim. coisa. Não é como se a gente fosse máquinas, né? Isso, no caso não é integralmente comandado, né? Esse é o seu ponto. Mesmo que existam hierarquias, não é como se elas funcionassem integralmente. Como se fosse Não tinha como explicar uma reunião sentar no mesmo solo. Não tinha como explicar isso. Agora a gente entende. Estarmos reunidos acima do espaço-tempo, né? Em qualquer lugar, todo olho pode ver, pode ouvir. Então, o ouvido pode ouvir. Mas querem vender o país, ou seja, são putas também. Pois é, né? Tá meio assim mesmo. Um sistema de computação, onde literalmente isso, pra ter uma vida mais fácil, em algum momento, do desespero, pega um atalho. Porque senão ia dar menos lucro. Mas a puta ainda tem mais moral, porque ela sofre com isso, né? Rápido. Agora os caras não, demora, né? Fica só sugando enquanto der, depois também a hora que vem. As ordens são cumpridas exatamente como elas foram dadas, né? Então, mesmo que exista uma hierarquia, existe muita dissonância dentro da hierarquia, então isso fragmenta. Vocês precisam entender que esse campo quântico dos átomos não é só com tecnologia que você chega. Quando você expande, você chega também. Muita gente com expansões aí ritualísticas, com enteógenos, ou nas religiões na época de Cristo, que utilizavam muita coisa, expandir acima da velocidade padrão, comum, coletiva, você já vai se ver de cima. Né, cognitivamente, cientificamente. Então,
dá para alcançar ali, né? Com diversos processos. Mas quando o coletivo chega junto de maneiras palpáveis, né? De maneiras definidas, sólidas no teatro, a gente chama de tecnologia. Quando a magia é explicada e passa a fazer parte do coletivo binário, a gente chama de tecnologia. Sempre foi assim, para tudo, para eletricidade, para tudo. Do poder dessa hierarquia O para fogo era uma tecnologia, o fogo, uma tecnologia. Você tinha receita, só podia ir em tal lugar, era a mesma coisa, com tudo, assim. o mundo. Então ele tá falando que mesmo que existam essas hierarquias, a dominância delas dentro da realidade não é completa, porque existem esses elementos físicos que aumentam essa complexidade. Isso é demonstrado no negócio chamado teoria da agência. Teoria da agência que demonstra agente imperfeito e contrato imperfeito. Todo agente é imperfeito. Se eu lhe contratar para fazer uma coisa, você vai fazer. Fogo, foi proibir a humanidade, não tinha. Quem que foi lá? Coitada da humanidade com frio, sem comer bem. Vou levar fogo pra humanidade também. Quem que foi lá levar o fogo pra humanidade? Da melhor forma possível para você e não para mim, não é isso? Mas nunca é da forma com que você queria, que você Exatamente. que contratou. Quanto maior o É contrato, isso. O que quer dizer quando ele fala que não é um lugar, é um povo? Cognição mental. Pessoas reunidas que juntas estarão num determinado local, nesse mar de átomos, né? E aí ele vai plasmar o ambiente ideal. E o resto vai plasmando, né? De dentro para fora, porque sem quem tá junto, tudo é átomo. É isso que ele quis dizer. Ali são seres vivificantes, que criam de dentro para fora. Por isso que eles passavam no ponto zero e chamavam de portal. Enquanto os outros desmaiavam, morria, sumia. Porque quanto maior o contrato, definitivamente você tem que manter a coerência, sem dar esquizofrenia, né? Sem dar síndrome do pânico e overdose, né? Perda de sintonia. Que um tipo de overdose de vibração muito acelerada, você não aguenta, o metabolismo não comporta aquilo ali.